Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Tec Concursos. Eu sou Levi Moscovitz. Vamos trabalhar, galera. Aulão de hoje, suspensão condicional da pena, o chamado SUSI da pena, com previsão inicial lá no artigo 77 do Código Penal. Tema que de fato tem alta relevância, tem alto índice de queda, de cobrança em avaliações e concursos públicos, e a gente não pode deixar você desguarnecido quanto a isso, tá? Vamos abordar o tema de maneira objetiva, com foco naqueles pontos que o examinador mais gosta de cobrar, para que se cair na sua prova você não tenha dúvida alguma do que vai marcar. Beleza? Me diz uma coisa, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô sempre ótimo porque eu tô com você. Então, papel e caneta na mão, já separa a água, já separa o cafezinho que vai vir muita informação bacana para você. Outra coisa, ficou com dúvida em qualquer ponto da nossa aula, ficou com vontade de me dizer alguma coisa, ficou com vontade de fazer qualquer feedback, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz. Eu vou colocar para você escrito, porque falando quase ninguém acerta. E você pode falar comigo, eu tô à sua disposição. Vamos lá, galera, sem maiores delongas, vamos logo pro quadro, vamos lá, vamos trabalhar? Já separo para ti exatamente o que é a suspensão condicional da pena. Observe você, quando a gente fala em suspensão condicional, significa dizer que nós vamos efetivamente suspender o curso de determinado procedimento, trazendo condições, de modo que se essas condições forem desrespeitadas, aquele procedimento que foi suspenso voltará a correr. Quando eu estou falando de suspensão condicional da pena, significa dizer que o condenado, olha a palavra que eu utilizei, o condenado que cumpra determinados requisitos previstos em lei, apesar de ter uma pena contra si aplicada, poderá, diante de certos requisitos, diante de certas, condições, tá? Não cumprir essa pena tão somente devendo cumprir determinadas condições impostas pela mesma lei. Então, o SUSI da pena é exatamente isso. Alguém foi condenado, certo? E uma vez cumpridos os requisitos da legislação, ele não vai cumprir essa pena. Ele vai cumprir outras obrigações previstas em lei que não são privativas de liberdade, tá? De modo que, se durante um determinado período ele cumprir efetivamente essas condições, ele não precisará cumprir a pena privativa de liberdade. A ideia é essa. A ideia que você tem que lembrar é exatamente essa. E para nos auxiliar, eu já trago o conceito do professor Rogério Sanches, inclusive indico o seu manual de direito penal para você que está estudando, para você que está no foco. E ele diz o seguinte: o nosso ordenamento penal prevê o SUSI, Instituto de Política Criminal, que suspende por um certo tempo, aquilo que a lei chama de período de prova, a execução da pena privativa de liberdade, ficando sentenciado em liberdade sob determinadas condições. A ideia é essa. A ideia é essa. Então, observe você, pessoal, que a suspensão condicional da pena pressupõe uma condenação. Agora, a partir dessa condenação, o que você tem que lembrar é que o sujeito não irá cumprir a pena privativa de liberdade, tá certo? Desde que, dentro de um determinado período estipulado por lei, chamado de período de prova, tá? O indivíduo cumpra com as condições que lhe serão impostas. Ponto. Entendeu isso? Não vai errar nada nunca. O que você precisa entender é o seguinte: quais são as espécies de SUSI que existem, isso é muito importante saber. Qual é o sistema que rege o SUSI no direito brasileiro, porque existem outros sistemas que vão reger esse mesmo instituto em outros ordenamentos jurídicos, o examinador é bem cri-cri com isso, tá? Você precisa saber os requisitos e quais são as condições que deverão ser impostas. A partir daí, galera, você vai matar. Por quê? Porque trata-se de disciplina que é bem estipulada lá nos artigos 77 até o artigo 81 do Código Penal. Beleza? Então, 82, melhor dizendo aqui. Então, dentro dessa linha de raciocínio, a gente não vai errar nada nunca. Beleza? Então, pronto. Dito isso para você, dito isso, vamos começar efetivamente a trabalhar com o SUSI? Porque a gente começa trabalhando exatamente com os sistemas de suspensão. Ou seja, Levi, se o examinador me perguntar qual foi o sistema adotado pelo direito penal brasileiro para definir a suspensão condicional da pena, o que é que eu devo responder? Mas antes de te ensinar qual exatamente aquele que o direito brasileiro adotou, eu preciso te mostrar os outros para que o examinador não tente te confundir. Vamos nessa, galera? Papel e caneta tá aí? Vamos embora trabalhar.
O primeiro sistema é chamado Sistema Anglo-Americano ou Sistema Probation System. O que esse sistema vai trazer? Esse sistema vai dizer o seguinte, olha, na suspensão condicional da pena para esse sistema, tá? Existirá um processo, existirá reconhecimento de culpa, entretanto, nesse sistema não há pena definida. O que significa dizer? Significa dizer que eu vou processar alguém. Esse alguém terá contra si o reconhecimento da culpa. Entretanto, não haverá uma implicação de pena, de quantum de pena para ele. Então, basicamente, eu processo, digo que ele foi responsável, digo que ele pratica um fato típico, ilícito, culpável, ali eu reconheço autoria e materialidade, entretanto eu digo, ok, mas eu irei suspender a pena dele. Eu irei suspender esse cumprimento. Não existe uma pena ainda, eu vou suspender isso e vou atribuir a ele determinadas condições. Caso ele descumpra as condições, aí sim que eu vou arbitrar uma pena para ele. Então observe que não há arbitramento de pena dentro desse sistema. O arbitramento de pena ocorrerá se o indivíduo descumprir as condições. Levi, o sistema anglo-americano ele foi adotado em qualquer parte do nosso ordenamento jurídico? Não, ele não foi adotado. O segundo sistema, pessoal, é o sistema do Probation of First Offenders Act. O que isso significa dizer? Significa dizer, pessoal, que você não tem que traduzir a expressão. Eu gosto sempre de dizer isso. Tem que traduzir a expressão, tá? Não precisa disso. Esse sistema vai dizer para nós o seguinte, olha. Existirá um processo. Não existirá reconhecimento de culpa. Por que, Levi? Porque por esse sistema eu sequer chego a condenar o indivíduo pelo fato. Por esse sistema, eu vou observar no início do processo se ele possui os requisitos exigidos em lei para suspendermos, para darmos uma chance a esse indivíduo. Então, esse sujeito pratica o fato. Eu instauro o processo e digo, peraí, eu tô vendo aqui que esse cara cumpre com os requisitos previstos em lei. Então, antes de eu continuar o processo, antes de eu instruir o processo, antes de eu querer sentenciar o processo, eu vou segurar a onda. Vou dizer, velho, se ligue, vou lhe dar essa chance aqui, certo? Por um certo período que você vai cumprir determinadas condições. Se você cumprir essas condições, ok, seu processo acaba, sua punibilidade é extinta, tá tudo certo, você tá quite com a justiça. Agora, se você descumprir, o seu processo volta a caminhar. Então, nesse sistema, não existe propriamente dito suspensão da pena, mas sim a suspensão do próprio processo. Sequer chegamos à fase de sentença. E aí a pergunta, Levi, esse sistema foi adotado no nosso ordenamento jurídico em algum ponto? Sim. Esse sistema, pessoal, ele foi adotado no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Esse sistema aqui, pessoal, é o que fundamenta a chamada suspensão condicional do processo prevista nesse artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Então, observe você que o sistema Probation of First Offenders Act foi adotado para os fins da suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, ponto. O examinador pode te perguntar, foi adotado pelo ordenamento jurídico? Foi. Não no Código Penal, mas na Lei 9.099 de 95. Beleza, pessoal? E nós temos também o sistema franco-belga. O sistema franco-belga ele vai dizer o seguinte, amigo, ó, existe um processo, existe reconhecimento de culpa, existe uma pena definitiva, mas uma vez cumpridos com os requisitos legais, eu vou suspender a execução dessa pena. O sistema franco-belga, pessoal, é o que foi adotado no artigo 77 do Código Penal para definir o
sursi da pena. Então, resumindo, qual foi o sistema adotado para fins de definição da suspensão condicional da pena no direito penal brasileiro, Levi? O sistema franco-belga. O sistema franco-belga foi o adotado, de modo que existirá um processo, existirá reconhecimento de culpa, ou seja, o sujeito será condenado, existirá uma definição de pena, entretanto, a execução da pena é que será suspensa durante um certo período em que o condenado será submetido a certas condições para os fins de, efetivamente, uma vez cumprido, ali haver a extinção da sua pena. Fechado? É essa a ideia que eu quero de você. Não quero mais nada. Não quero mais nada. Tá? Mas por que é importante você conhecer os outros? Para que o seu examinador não diga que o sistema adotado pelo direito penal brasileiro foi o anglo-americano. Então aqui eu não quero decoreba, tá, gente? Eu quero que você entenda o porquê de cada um e o porquê que um foi adotado e o outro não foi, em que medida foi adotado. Beleza, galera? Mas você sabe que eu gosto muito, mas muito de estar aqui com vocês. Então eu fiz esse esquema aqui só para você acompanhar o meu raciocínio. Não me xingue, por favor. Eu fiz esse raciocínio aqui para você ir junto comigo. Para fins didáticos, para você, Levi, eu entendi. Mas você sabe que eu gosto muito de estar com vocês. Olha o que eu fiz. Eu já botei um esqueminha pronto. Não me xinguem, por favor. Me ajudem. Mas acredite, aquele processo de anotação é um processo importantíssimo para fins efetivos de didática, gente. Para você ir acompanhando meu raciocínio. Mas aqui você também pode anotar bonitinho, pode passar limpo, pode deixar desse jeito. Porque eu também já trago bonitinho para você, tá? Sempre vale a pena, pessoal, a gente tá fazendo esse tipo de abordagem, tá bom? Então aqui nada mais é do que a organização que eu acabei de colocar no outro quadro, galera, ó. Bonitão aqui pra você. Beleza? Vamos nessa? Então, galera, observe bem. A gente agora passa para trabalhar com as espécies e com os requisitos. É que você vai ver, Levi, são 5 espécies de sursi? Sim. Mas não tem dor de cabeça aqui não, tá, galera? E eu vou te explicar o porquê agora. Vamos lá. O sursi simples e o sursi especial estão ligados por um elo. E o etário e o humanitário estão ligados por outro elo. Quer ver? O sursi simples e o sursi especial estão ligados por um elo de que... Lembra que eu te disse que o nosso sistema é o franco-belga, que tem uma pena definida? Lembra disso? Então, no sursi simples e no sursi especial, a pena aplicada... ela deve ser de até 2 anos, ou seja, não superior a 2 anos. E o indivíduo terá o período de prova de 2 a 4 anos. Opa, já lhe dei o caminho. Então, vou pegar um indivíduo que ele foi condenado por uma determinada pena. Observe bem. Ele foi condenado a uma determinada pena. E dentro dessa pena eu vou observar, ora, é possível haver o sursi? É possível, pronto. Vou estipular determinadas condições e vou estipular o período que ele vai ficar, ó. Você vai ficar fazendo isso aqui durante 2 anos, pronto. Levi, mas o que vai diferenciar o sursi simples especial? Calma. Primeiro vá no que liga, depois vá no que diverge, certo? E o etário humanitário vai mais ou menos nessa mesma linha, porque o etário humanitário, o elo que o liga é o seguinte, pena aplicada até 4 anos. E o período de prova muda também. Vai ser de 4 a 6 anos. Fechado. Isso é o que liga os dois. Vamos lembrar o seguinte, Levi, o sursi na lei 9605, que lei é essa? Lei de crimes ambientais, mas eu falo dele já. Eu quero que você foque nesses 4 primeiros, que são os 4 do Código Penal. Você vai concordar comigo que algo etário é algo que está vinculado com a idade? Levi, então, o indivíduo que está com uma determinada idade, é isso? É isso. O humanitário é aquele que efetivamente quer evitar um sofrimento mais do que desproporcional diante do fato praticado. Então, imagina um sujeito muito doente. Levi, entendi. Ok. Então, para dirimir as nossas dúvidas sobre um e sobre outro, olha só. Olha o artigo 77. O artigo 77 vai trazer os requisitos que aqui estão, ó.
Olha só. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que. Esse desde que aqui vai trazer os requisitos para você. Eu te mostro já. Beleza? Societário humanitário. Pronto, tá aqui no 77, parágrafo 2º. Ó. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70. Opa, olha aqui. Ó, gente. Societária para pessoas com mais de 70 anos, a própria lei já te disse. Ou razões de saúde que justifiquem a sua suspensão. Então, 70 anos de idade, ele está definindo o societário. E razões de saúde, ele está definindo o SUSI humanitário. Fechou. Fechou lindo, fechou massa aqui, ó. Já foi. Tá? E eu lhe disse para você esperar a Lei 9605, porque ela vai trazer uma regra um pouco diferente. Ó. Lei de crimes ambientais, tá, galera? Vou até colocar aqui para ti, ó. Crimes ambientais. E aí vai dizer o seguinte: suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. A regra é completamente diferente. Ó. Pena aplicada até 3 anos. Então observe você que a gente está aqui trabalhando. Ah, Levi, entendi. Então você está me mostrando aqui os elementos que vão convergir. Eu já entendi a diferença entre societário e humanitário. Já vi também que existe o SUSI, a possibilidade de SUSI na lei de crimes ambientais, mas eu preciso entender, Levi, basicamente a diferença entre SUSI simples e SUSI especial. Será que a gente consegue? Consegue. E eu vou te mostrar exatamente agora. Observe bem, galera. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e cumprimento de condições estabelecidas pelo juiz. Presta atenção. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade ou submeter-se à limitação de fim de semana. Então, observe o seguinte que você tem que lembrar. Isso aqui é o SUSI simples. Bora voltar? Isso aqui é o SUSI simples. O que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que, ó, no SUSI simples, vamos voltar, ó, o condenado deverá prestar serviços à comunidade ou submeter-se à limitação de fim de semana no primeiro ano. Ó. Então, você vai lembrar comigo, tem aula aqui inclusive no canal, que prestar serviços à comunidade, limitação de fim de semana, lembra aí pra mim o que é? São penas restritivas de direito. Então, no primeiro ano, o sujeito vai cumprir penas restritivas de direito, ou prestação de serviço à comunidade, ou limitação de fim de semana. Ponto. Isso é o SUSI simples. Agora, observe o parágrafo 2º. Se o condenado houver reparado o dano provocado pelo crime, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se a circunstância do artigo 59 desse código, lembra comigo, também tem aula aqui no canal, aplicação da pena, o artigo 59 é que vai definir as chamadas circunstâncias judiciais. Nossa aula aqui tá maravilhosa, dá uma olhada nela também. Neste código forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior, desse daqui, pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente. Opa! Então, na hipótese em que o juiz substitui esse regramento que acabamos de ver, ou seja, se ele substitui a aplicação de uma pena restritiva de direito, aqui é que nós estamos falando do SUSI especial. Por que especial? Porque ele é mais brando. Pronto, acabou. Agora, observe bem, o que é que vai... Presta atenção, gente, que eu vou dizer agora. O que é que vai trazer o SUSI especial? O que é que vai diferenciar o SUSI especial do SUSI simples? A reparação do dano. Fechou aí? É a reparação do dano. Possibilidade de reparação do dano. Então, pessoal, dentro dessa linha de raciocínio, o juiz poderá. A doutrina é bem categórica com isso, que ela vai dizer que é, na realidade, um direito subjetivo do acusado, tá? Então, não fique nessa, é poder, é faculdade, não vai muito nessa, não. Vamos lá. Aplicadas cumulativamente, portanto, todas juntas. Então, se o sujeito reparar o dano ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, o juiz vai fazer o seguinte: olha, amiguinho, você não precisa prestar serviço à comunidade, nem precisa ter seu fim de semana limitado. Mas o que é que você vai fazer? Proibição de frequentar determinados lugares estipulados pelo próprio juiz, tá?
O juiz pode dizer, ó, meu irmão, não quero que você frequente bares, casas noturnas, boates, estádios de futebol, lugares em que não exista um estímulo para que o sujeito venha a praticar novos atos, tá? 2. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. Bom, você não pode sair de onde você tá, beleza? Comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Pronto. Sabe o que é mais interessante? Lembra que nós falamos da suspensão condicional do processo? Que eu disse que está lá no artigo 89 da Lei 9.099, lembra disso? Se você observar a Lei 9.099 e o artigo 89, esses são requisitos que estão lá também. E é uma lei que foi editada, né, 11 anos depois da Lei 7.209 de 84, exatamente por isso que eu deixei aqui para te chamar a atenção. Beleza? Então, Levi, galera, você vai me perguntar, Levi, só tem essas condições, o juiz pode estipular outras? Pode, tá aqui, ó. A sentença poderá especificar outras condições, a que fica subordinada à suspensão, desde que adequadas ao fato à situação pessoal do condenado. E o artigo 80, pessoal, que sempre cai em prova. A suspensão não se estende às penas restritivas de direito nem à multa. O que eu tô querendo dizer? A suspensão condicional da pena, pessoal, pressupõe uma pena privativa de liberdade. Essa é a primeira coisa que tem que entender. Suspensão condicional da pena pressupõe uma pena privativa de liberdade. Porque qual é o objetivo? Você, por razões de política criminal, impedir que o sujeito vá pro presídio, vá encher o sistema carcerário. Desculpem. Se já existe outra forma de impedir que o sujeito vá pro sistema carcerário, não faz nenhum sentido você suspender. E o senhor vai me dizer, Levi, peraí. Então é isso daí que vai surgir como uma condição, certo? Certo, então, velho, recapitulando. Venha. Você que tá aí viajando, venha recapitular comigo. Se ligue. SUSI simples. O que é que vai caracterizar o SUSI simples? SUSI simples é aquele que no primeiro ano o indivíduo deverá cumprir uma prestação de serviço à comunidade ou limitação de fim de semana. SUSI especial. SUSI especial é o sujeito que consegue reparar o dano ou provar que não consegue fazer. E o juiz substituir essa prestação de serviço à comunidade ou limitação de fim de semana por condições vinculadas à proibição de frequentar lugares, ausentar-se da comarca, comparecimento pessoal obrigatório a juízo. Societário. Societário é aquele em que o indivíduo, mais de 70 anos, naquelas condições que nós colocamos. SUSI humanitário, aquele que por razões de saúde, naquelas condições que colocamos anteriormente. E o SUSI na lei de crimes ambientais, que vai lá ter a pena máxima aplicada de até 3 anos. Pronto. Tá, Levi, mas como é que eu consigo... Porque você vai concordar comigo que esse SUSI não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Eu já trouxe 2 requisitos pra você, se você observar bem. Primeiro requisito é a quantidade de pena aplicada. E o segundo requisito é não poder ser uma pena restritiva de direitos nem pena de multa. Então vamos ver mais? Tá aqui, galera, eu já trouxe para você. Primeiro deles e que é muito importante. Primeiro requisito do SUSI, galera. O condenado não pode ser reincidente em crime doloso. Aqui tem tantas informações. Uma besteirinha dessa, vou até beber uma água, tá? Uma besteirinha dessa tem tantas informações, pessoal. Lembre-se, primeiro, Levi, quem é reincidente? Reincidente é aquele que pratica um novo fato depois de ter sido condenado definitivamente, ou seja, a partir de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Temos aqui aula no canal também sobre isso, lá o artigo 63 do Código Penal. Em crime doloso, portanto, se o crime praticado pelo indivíduo for culposo, essa proibição não será alcançada. Então, qual é o primeiro requisito, Levi, para a suspensão condicional da pena? O primeiro de todos que não está nem aqui, a pena aplicada ela tem que ser privativa de liberdade. 2. O condenado ele não pode ser reincidente em crime doloso. 3. Culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. Lembre-se, tudo isso que você está vendo aqui, tá onde, Levi? Artigo 59 do Código Penal. E 3, não seja indicada ou cabível a suspensão prevista no artigo 44 do Código Penal, manha de prova. O que esse artigo 44 do Código Penal fala, Levi? Fala da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Também tem aula aqui no canal. TEC completo, gente. TEC é completo, vou lhe falar. Tô fazendo referência a tudo que eu já falei. É só você voltar aí na nossa playlist aqui, Direito Penal, que você vai ver que tem tudo.
Tem tudo aqui disponível para você. Então, observe bem que, quando o juiz ele sentencia, primeiro ele verifica se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Depois é que ele vai avaliar se cabe o subsídio da pena, se cabe a suspensão condicional da pena. O próprio legislador diz, olha, só caberá a suspensão condicional da pena quando não for indicada ou for cabível a substituição, prevista no artigo 44 do Código Penal. Fechado? Então eu já trago aqui para você de maneira bem tranquila e quero chamar a atenção para isso aqui, ó. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Olha aí, galera, meia de prova. O indivíduo foi condenado definitivamente à pena de multa. Isso trará uma impossibilidade dele alcançar a suspensão condicional da pena? Não. Trará. É isso que eu quero que você não desgarre quando você tiver nas suas anotações. Fechado? Bom, e aí você vai concordar comigo que já falamos aqui de que maneira o benefício ele é concedido, precisamos falar de que maneira ele pode ser revogado. E a legislação, galera, vai trazer dois pontos interessantes. Um é a revogação obrigatória e outra é a revogação facultativa. Revogação obrigatória, revogação facultativa. Vamos lá, sem maiores delongas, tá aqui, gente, ó. Revogação obrigatória, vamos lá? A suspensão será revogada se no curso do prazo, importante. Se no curso do prazo, no período de prova, o beneficiário, primeiro, é condenado em sentença irrecorrível, ou seja, sentença definitiva. Se couber recurso, não entra na regra. Por crime doloso, mais uma vez chamo a atenção, que se o crime ele é culposo, não haverá revogação obrigatória. 2. Frustra, embora solvente, a execução da pena de multa ou não efetua sem motivo justificado a reparação do dano. E 3. Descumpre a condição do parágrafo 1º do artigo 78. O que é que esse parágrafo 1º vai dizer, Levi? O parágrafo 1º vai dizer para nós que no primeiro ano, lembre-se, o indivíduo deverá ou cumprir uma prestação de serviço à comunidade e o sujeito não cumpre. Aí revoga, claro. Ou limitação de fim de semana. Fechado? Essa é a revogação obrigatória. Hipóteses bem delineadas e bem óbvias, tá? Agora, a facultativa é que a gente tem que chamar um pouquinho de atenção. Bom, como o próprio nome já diz, a revogação facultativa, portanto, significa dizer efetivamente que o juiz poderá ou não. Certo? Vamos lá? A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta. Olha aqui. Então, qual é a manha, gente? Se o condenado descumpre prestação de serviços à comunidade, ou se ele descumpre limitação de fim de semana, revogação obrigatória. Tchau. Agora, se ele descumpre qualquer outra que o juiz tenha arbitrado junto, é causa de revogação facultativa. Primeiro ponto. Segundo ponto, ou é irrecorrivelmente condenado, olha aqui, gente, por crime culposo ou por contravenção. Olha aqui. Então, crime doloso, revogação obrigatória. Crime culposo ou contravenção penal, revogação facultativa. A pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, tá? Beleza? Lembrando que a condenação por crime, por crime em que seja aplicada tão somente pena de multa não impede, beleza? Vamos lá. Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de determinar que revogue, prorrogar o período de prova até o máximo, olha aqui. O que é que ele quer dizer com isso, gente? Ele quer dizer basicamente o seguinte, amigão, eu posso revogar, mas eu vou lhe dar um voto de confiança. Eu coloquei seu período de prova de 2 anos, você fez uma bobagem, agora você vai ficar com 4, é a sua última chance. Vou lhe colocar mais 2 anos aí, irmão, pra você ir comigo aqui e me provar que você não tá afim de viver essa vida criminosa. A partir daí, é você que vai decidir o que é que você quer de sua vida. Beleza? Então, revogação obrigatória e revogação facultativa pra você, sem maiores delongas, sem discussões. Observe que eu já trago de maneira bem direta pra você conseguir elencar no seu caderno. Tá certo? E a gente precisa falar de cassação e de extinção. Vamos lá, galera. Hipóteses de cassação. Quando eu me refiro à cassação, observe você em que o sujeito nem iniciará a suspensão. Não vai nem começar. Vai ser cassado logo. E o artigo 161 da Lei de Execução Penal vai lhe dizer que haverá cassação se o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória. A audiência típica da execução penal, galera,
exatamente para fixar determinadas balizas para a execução penal nas hipóteses em que a pena não é privativa de liberdade. Beleza? Então a audiência de monitor é exatamente isso, para ver um contato entre o magistrado, entre o condenado, para fins de estabelecer balizas. Ok. Se o sujeito que teve a pena suspensa não comparece, cassada, não é revogada. Presta atenção, não é revogada, é cassada. Por quê? Porque a revogação, galera, pressupõe início de valência da suspensão. Cassação nem inicia. Essa é a primeira hipótese. Tem outra hipótese também, galera, ó. Se for provido recurso da acusação. O juiz vem de lá, observe bem, aplica a suspensão, o Ministério Público recorre. E o Tribunal de Justiça vem de lá e dá ganho de causa ao Ministério Público. Não, o Ministério Público tá com a razão, não é caso de suspensão. Então também haverá cassação. Ó, mais uma vez, na cassação o indivíduo nem chega a iniciar o cumprimento das condições. É cassado antes mesmo que isso aconteça. Fechado, galera? E também falando de extinção, ó, tranquilo. Expirado o prazo, que prazo? O período de prova, sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Pronto. Dentro desse período, cumpriu bonitinho, não houve revogação, está extinta a pena privativa de liberdade, lembre-se, não teremos aqui quaisquer outras situações que vão impedir a extinção da pena. Por isso, cumpriu tudo direitinho, vida que segue. Beleza, galera? Esse é o sursi da pena, essa é a suspensão condicional da pena. É um tópico bem curtinho, mas que tem uma grande incidência em provas, tá? Principalmente para aqueles que estão na luta para concursos como policial penal, que cai bastante ali, aquela parte de execução penal. Vale muito a pena você saber disso, porque se cai LEP no seu concurso, com certeza a suspensão condicional da pena é um dos tópicos que lá estarão. Beleza? Lembre-se, ficou com dúvida na nossa aula, vai lá, @Levi Moscovitz no Instagram, conversa comigo, manda sua dúvida, manda sua questão, que a gente tá aqui exatamente para te ajudar. Valeu, galera, mais um aulão pra você, eu vou ficando por aqui, um beijo no seu coração, fique com Deus e bons estudos!